passo aí a palavra. Ótimo. Então, gente, boa tarde. Estamos começando mais uma aula do curso de extensão do Laboramos. Primeiramente, agradecer muito a Gláucia, Maciel e Hudson Lima pela presença, que são nossos convidados aqui hoje. A gente está dando continuidade à aula passada, que a gente começou a debater o trabalho do musicista, da musicista, no contexto das orquestras, né? Então, nesse sentido, o Hudson e a Gláucia têm uma experiência, né? É uma trajetória muito consistente nesse sentido. Então, com o olhar crítico, questionador também, né, que é característica da trajetória deles dois, a gente acredita que vai ser um dia interessante, um encontro enriquecedor aqui para a gente. Então, a Gláucia apresentando, né, nossos convidados. A Gláucia tem 22 anos, cria do Morro da Providência, uma das educadoras de música da Casa Amarela, que também é no Morro da Providência, desde 2018. Atualmente, ela está cursando a licenciatura em música na Unirio e é uma das fundadoras e administradoras da Orquestra de Rua. A Gláucia atuou em programas da Rede Globo como violinista e começou a sua trajetória a partir do ensino de música em uma ONG, né? E essa experiência é importante, é fundamental no trabalho que ela tem com as crianças hoje na sua comunidade. O Hudson Lima é doutorando em música na linha de pesquisa, documentação e história da música na Unirio, é mestre em musicologia com ênfase em etnografia das práticas musicais pela UFRJ e tem habilitação em violoncelo pela UFRJ também. Músico e violoncelista da USN, Orquestra Sinfônica Nacional, que é a orquestra da UF, e professor de música do Vila Lobos, da Escola de Música da Rocinha, e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é professor convidado da Universidade do Texas. Então, obrigada, gente, pela presença. É muito bom a gente estar aqui. E a gente pensou, para começar assim o nosso encontro, vocês trazerem um pouco da trajetória de vocês, né? Se Glaucio quiser começar, ou o Hudson, enfim, como preferirem, trazer um pouco de como é que foi essa experiência, como vocês começaram, por que esses instrumentos, né, o violoncelo e o violino, o que ele despertou em vocês e como é que se deu esse início aí, né? Para vocês depois se profissionalizarem nesse caminho aí. É isso, obrigada. Quer começar, Gláucia? Sim. Pode ser. Oi, gente, boa tarde. Tô morrendo de vergonha. Eu sou a Gláucia, né? Eu comecei a tocar violino. Eu fazia, antes de entrar na música, eu fazia parte da Casa do Pequeno Jornaleiro, que era tipo um projeto que tinha aqui, onde eu moro, no centro, mas que ele era contraturno escolar e que ele tinha reforço escolar, tinha aula de dança, aí ela tipo, tinha piscina, a gente fazia natação, enfim. Aí depois de um tempo, ofereceram música, que era voltada para orquestra, tipo violino, só tinha violino na época que ofereceram. E aí eu conversei com a Noemi, que era quem comandava na época a questão do projeto, né, de violino. E aí ela até me disse que eu não podia fazer porque eu era velha demais, porque eu já tinha 14 anos, e que o projeto era mais para crianças bem mais novas. E aí eu comecei a chorar, eu sempre fui meio dramática, porque eu sou canceriana. E aí eu pedi para ela muito para tocar, porque era o meu sonho tocar. E aí ela deixou. E a Karen foi a primeira professora de violino, lá na Casa do Pequeno Jornaleiro, há anos atrás. E aí, depois que eu entrei na música, eu comecei a fazer a orquestra depois desse curso. Então, eu passava o dia todo na rua, porque eu ia para a escola, ia para o jornaleiro. E depois eu ia para a orquestra. E aí, depois de um tempo, o projeto foi, assim, acabando. E o meu professor do projeto, na época, era o Marco Lavini, que ele foi até professor da Unirio. E eu pedi para ele, eu e meu amigo Gilbert, para continuar tendo aula de violino. Mas que a gente não tinha dinheiro para pagar. Aí ele disse que se a gente estudasse, a gente podia ter aula de graça.
Então, ele é meu professor até hoje, graças a Deus. E agradeço muito a ele por, né, me aguentar nessa trajetória toda e por tudo que ele me ensinou, né, que foi fundamental para mim, tanto como pessoa e tanto como músico, né? Acho que é isso, né? Eu falo mais alguma coisa, fico com vergonha, gente. E aí eu esqueço. E aí, em 2018, eu fui fazer um trabalho aqui no Morro com um cara que fazia comercial para Red Bull, enfim. E ele tava fazendo uma filmagem e as crianças daqui do Morro estavam dançando. E o meu grupo, a Orquestra de Rua, tocou. E aí a gente se ofereceu para dar aula da Casa Amarela. E aí começou isso. A gente fez vaquinha na internet para conseguir todos os instrumentos. E eu dei aula, assim, 3 anos de graça para estar recebendo hoje. Tipo, esse ano, desde o ano passado que a gente recebe. Mas a gente fez trabalho voluntário, assim, por um tempo bem extenso. E a gente fez isso porque a gente fez uma viagem para Rondônia, que a gente tocou no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tocou lá em unidades de internação, que é tipo Degase, e em escolas públicas. E aí a gente viu que, tipo assim, as crianças não tinham acesso nenhum lá. Tipo, aqui a gente, querendo ou não, tinha um projeto. E lá não tinha nada. Então a gente resolveu também dar aula aqui em cima do morro por conta disso, porque a gente achou que a gente não precisava de dinheiro para dar aula, sabe? Na época, não. A gente estava sendo sustentado pelos nossos pais, a gente ganhava um dinheiro tocando na rua. E então a gente tinha tempo e disponibilidade para estar dando aula aqui no morro. E aí foi por isso que a gente começou a dar aula aqui. É isso, eu acho. Glaucia, muito legal o seu depoimento, assim, você falou algumas coisas, eu comecei a pensar um pouco na minha trajetória também. Eu sou de uma geração um pouco mais adiante da sua, né? Eu sou um pouco mais velho, e quando eu iniciei, na década de 90, ainda eu iniciei numa escola municipal, meus ensinos de música. Eu fiz o curso de musicalização, que pertencia ao meu ensino fundamental, na Escola Municipal Elton Gama, na Pavuna. Para quem não conhece a Pavuna é um bairro do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que é uma região onde você tem muitos... praticamente uma área periférica, o bairro, porque ele é cercado de muitas favelas. Tem a favela da Pedreira, Final Feliz, várias favelas que circulam a área. E eu fui criado nessa região. Foi quando eu iniciei meus estudos de música ali, primeiro numa igreja evangélica, e depois eu parti para educação musical dentro da minha escola municipal, onde eu fazia meu ensino fundamental, aprendendo flauta doce. E eu comecei a aprender e decorava muito as músicas que vinham parar nas minhas mãos. E aí a professora de música falou assim, olha, você precisa aprender algum instrumento musical diferente da flauta doce, vá para o piano ou vá para outros instrumentos. E então eu comecei a buscar professores particulares de piano, só que todos muito caros, eu não conseguia pagar. Conversei com essa professora e ela falou assim, bom, tem a Escola de Música Vila Lobos, que desde a época já era uma instituição de iniciativa público-privada, porque é uma escola do Estado, mas ainda assim, ela, à época, tinha a Mavila, que era uma instituição subsidiada pelos próprios alunos, que pagavam os cursos e que tinham cursos mais acessíveis. Então, eu busquei essa escola, a Escola de Música Vila Lobos. Foi quando eu comecei a me interessar pelo instrumento violoncelo. E à época minha família não sabia que instrumento era esse, eles nunca tinham escutado violoncelo, eles não sabiam como adquirir. Foi uma fase muito difícil para a aquisição do instrumento, mas a Escola de Música Vila Lobos tinha um instrumento onde eu podia praticar, onde eu podia estudar esse instrumento. Passei assim 6 meses, até que meu pai, assim, com muito sacrifício enquanto funcionário público, conseguiu comprar um violoncelo chinês que as pessoas à época até apelidavam de maçã do amor, porque era um violoncelo vermelho, de cor muito berrante, e com uma qualidade que não era uma qualidade dos instrumentos que a gente conhece hoje como instrumentos confeccionados por luteria, né? Onde você tem ali um profissional que confecciona o instrumento que geralmente tem uma madeira mais apropriada. Então, com esse violoncelo, eu comecei a estudar, estava bastante na laje da minha casa, na Pavuna, os vizinhos todos ouviam e falavam, que instrumento é esse?
eu quero conhecer esse instrumento, e começaram a me chamar para tocar em rodas de pagode, em igrejas, e eu levava meu violoncelo para esses locais. E tentava mostrar também para esse público lá da Pavuna o que era esse instrumento, que era música de concerto. Até que com o meu desenvolvimento, tocando o instrumento, eu fui parar em uma orquestra, que à época era uma orquestra subsidiada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, que era a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Já tinha tocado antes, assim, na orquestra da Escola de Música Vila Lobos, já tinha tocado em algumas orquestras também que tocavam em casamento, e aí eu comecei a frequentar, então, os ensaios da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Foi quando começou a minha vida mais profissional dentro da Orquestra Sinfônica. Eu já fazia música de câmara também, tocava com grupos menores, mas o meu início eu diria que o meu início profissional na Orquestra Sinfônica foi o que realmente fez com que eu me engajasse dentro dessa profissão. E depois de passar um tempo na Sinfônica Brasileira Jovem, também toquei um tempo na Petrobras Sinfônica Jovem, também, que era uma orquestra voltada para jovens estudantes. Comecei a ganhar algum dinheirinho, que eles chamavam na época de bolsa, saí da Pavuna, comecei meu curso de graduação na FRJ, bacharelado em violoncelo, aprendendo repertórios até então que eu já tinha escutado muito, porque eu ouvia muito a rádio do Ministério da Educação, mas eu nunca tinha construído um repertório voltado para música de concerto, e eu comecei a me engajar mais nesse repertório no meu curso de bacharelado, e fiz alguns concertos para violoncelo e orquestra, fiz repertórios de música de câmara, eu diria que majoritariamente repertórios europeus, mais de 90% do repertório europeu. E ainda na minha graduação, quando eu estava terminando a minha graduação, meu curso de bacharelado, eu fiz o concurso para a Orquestra Sinfônica Nacional. E passei nesse concurso, uma orquestra pública. Quando eu passei nesse concurso, era interessante porque hoje em dia nas orquestras a gente tem concursos que são feitos com toldo. Você coloca um toldo na frente do músico, um painel, e você não sabe que o músico está tocando ali. Mas a época que eu fiz esse concurso era um recital praticamente público que você fazia e as pessoas podiam assistir esses recitais. À época não tinha ainda o sistema de cotas. Eu sou um músico negro e eu não fiz ainda, na época eu não tinha feito esse concurso por cotas. E hoje em dia eu vejo assim que uma coisa que ajudou muito enquanto músico é poder ter ingressado em uma orquestra pública. Porque as orquestras públicas hoje no Rio de Janeiro são as que têm o maior número de músicos negros. Isso é um fato bastante relevante assim, para a gente pensar sobre a questão de quem ingressa dentro desse mercado no Rio de Janeiro. Né? Que perfis são esses? Né? Homens, mulheres, que idade, qual o nível socioeconômico. E eu diria, assim, não só com base na minha observação, mas também com base em pesquisas, que as orquestras com o maior número de pessoas de situação socioeconômica mais vulneráveis e pessoas negras são as orquestras públicas. Eu acho que muito em virtude desses concursos. Bom, depois que eu ingressei na Orquestra Sinfônica Nacional da UF, eu permaneci ainda com um viés muito crítico por ser uma certa alteridade naquele local. Assim, enquanto eu via muitos dos meus colegas que vinham de uma formação de muitas possibilidades, que eu diria assim, com instrumentos de melhor qualidade, de lugares diferentes dos lugares originários das favelas, eu sempre me questionei muito assim, o quão eu era diferente naquele ambiente. E eu já estava bastante interessado na etnomusicologia, no meu curso de graduação. Eu estudei com Samuel Araújo, professor Dr. Samuel Araújo, que foi assim um divisor de águas à época também, porque eu tive contato com alguns textos que foram muito importantes para a minha formação. Também na época da graduação, eu já estava psicanálise, eu pertencia à Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, e então estava bastante interessado em textos que falassem sobre o humano, que revelassem sobre o humano.
E eu comecei a questionar minhas próprias práticas. Não que eu deixasse de realizar a música de concerto, não. Realizo até hoje, sou músico performer, sou violoncelista, mas eu sempre busquei ter um olhar crítico sobre a minha própria prática. E acabei fazendo o meu mestrado em etnomusicologia, e uma das minhas pesquisas, quer dizer, na verdade é uma das pesquisas porque eu digo que meu grande campo de estudo é a música e segregação, mais voltado para a música de concerto, que é a minha prática. E nesse mestrado eu fiz um projeto de pesquisa no qual eu realizei uma etnografia das orquestras no Rio de Janeiro, das orquestras sinfônicas, como o músico experiente do campo, né? Como um músico nativo, ou um músico que eu poderia dizer que tem intimidade com o campo. E eu acho que isso fez toda a diferença para a minha pesquisa, porque uma coisa é um pesquisador olhar de fora, outra coisa é olhar de dentro, participando das próprias vivências. E um dos pontos que eu focalizei na minha pesquisa foi como as hierarquias eram construídas dentro do ambiente sinfônico. Quando a gente pensa em hierarquia, geralmente a gente pensa em maestro, né? Eu estou falando aqui maestro do sexo masculino mesmo, que é o que nós ainda observamos mais comumente, né? Homens brancos nesse lugar de pódio e orquestra. Só que eu não pensava só por aí. Eu acho que não bastava apontar as hierarquias desse campo sinfônico apenas olhando para maestro e os músicos de fila. Eu precisava também falar sobre os mantenedores, precisava falar sobre as audiências, sobre a plateia que assistia, que frequentava aquele concerto, como frequentava, de que maneira as pessoas ouviam os concertos, quais as vestimentas, o que o músico precisava vestir para poder subir ao palco. Então, comecei a fazer esses mapeamentos. Já vi alguns trabalhos assim de outros autores que fizeram. O Bernard Lehmann, por exemplo, parisiense, ele já tinha feito etnografia de orquestra sinfônica, mas eu ainda não tinha observado etnografias com esse olhar do músico íntimo do campo. E foi muito difícil, porque quando você participa de um grupo musical, você tentar reconstruir esse olhar de quem olha de fora é um mecanismo muito complexo. Então comecei, ao invés de buscar esse olhar de fora, falar de quem estava dentro, falar do que estava observando, de como eu entendia aquelas dinâmicas. E uma vez assistindo um filme de Fellini, um ensaio de orquestra, eu comecei a pensar, até com as minhas próprias referências que eu tenho da psicanálise, que os músicos, mesmo que insatisfeitos com uma figura de liderança, como o maestro, por exemplo, quando conseguem retirar esse maestro, colocam um metrônomo no lugar, para seguir esse metrônomo, né? Para seguir uma máquina à frente da orquestra. E foi quando eu passei a pensar mais precisamente sobre essas relações de poder, como funcionavam essas relações de poder no campo da música, com uma visão um tanto Foucaultiana, entendendo que o poder ele não partia só de cima para baixo. Não adiantava só pensar em mantenedores e maestros, mas também os poderes que eram exercidos na própria relação entre os músicos. Entre, por exemplo, um músico que lidera o naipe. Bom, para quem não conhece a orquestra sinfônica ela é dividida em naipes. Nós temos os naipes das madeiras, das cordas, os naipes dos sopros de madeira, os naipes de sopros de metais e o da percussão. E em cada desses grupos, em cada grupo desses, há uma subdivisão, que é o músico, geralmente, que é considerado o mais importante da orquestra, porque afina a orquestra e representa a orquestra, que é o Spala, que é o primeiro dos primeiros violinos. Nós temos os segundos violinos, que também tem uma figura de liderança. Ali, geralmente, está localizado à frente do grupo, na primeira estante, que são os líderes, chamados líderes de naipe. E cada grupo desses, o naipe de cordas, madeiras, sopros, tem seus líderes em cada naipe, né? Por exemplo, líderes dos primeiros violinos, líderes dos segundos, líderes das violas, dos violoncelos, contrabaixos, e assim por diante. E eu passei muito a olhar a relação entre esses músicos de fila e os líderes de naipe. E a partir daí fui construindo, né, como se fossem camadas, para entender essas relações entre esses sujeitos. E uma das coisas que ficou muito marcado para mim, enquanto eu fazia minha pesquisa,
o quanto os próprios músicos eles sustentavam, faziam questão de sustentar essas relações de liderança e subordinação, consequentemente. Então, mesmo em grupos que poderiam ficar sem maestros, sem figuras de lideranças, sem mantenedores não, porque não existe grupo musical sem mantenedor, né? Há sempre alguém que vai gastar para exercer aquela prática. Eu passei a pensar, então, como é que nós, enquanto músicos de orquestra, nós, de certa forma, apreciávamos uma certa subordinação para que as práticas musicais elas fossem exercidas. E de que maneira essas subordinações se davam? Como, por exemplo, quando você faz um concurso para uma orquestra sinfônica, você tem um determinado modo de tocar. Se você não toca daquele modo, dificilmente você vai conseguir pertencer a um naipe. Então, você precisa aprender os repertórios, você precisa aprender uma postura corporal para você conseguir ingressar naquele ambiente. Precisa aprender certas palavras, porque, embora nós, em um curso de graduação em música, por exemplo, a gente aprenda determinados conceitos sobre música, dentro de uma orquestra sinfônica, vão se construindo linguagens que são linguagens muito específicas daquele grupo. Como, por exemplo, você observa um determinado código de uma partitura que não são códigos universais. Muitas vezes são códigos criados por aquele grupo, que partem, muitas das vezes, dessas posições de liderança. Então, a aquisição de linguagens, a aquisição de comportamentos, a compreensão de uma cultura são fundamentais para que você consiga pertencer a um grupo profissional que toque a música sinfônica no Rio de Janeiro. E assim no mundo, mas estou falando especificamente do Rio de Janeiro, porque foi a área onde minha pesquisa focalizou. E isso, de certa forma, assim, a gente não consegue falar disso sem, de certo modo, trazer o quão violento pode ser a aquisição desses códigos, desses repertórios, desse modo operandi de funcionamento, né? É importante a gente dizer também que, para você entrar em um grupo musical sinfônico, você também precisa ter um determinado instrumento, que muitas vezes não pode ser qualquer instrumento. Tem que ser um instrumento que tenha uma qualidade aceita pelo grupo. Então, só isso já é o suficiente para dizer que você não pode pertencer se você não tiver um instrumento que aquele grupo reconheça como um instrumento de qualidade. A partir daí, a gente pode pensar numa série de elementos que são elementos que retiram as possibilidades desse músico de integrar um grupo profissional por conta dessas hierarquias que são realizadas dentro desse próprio grupo. Hudson, posso sim. ter uma sugestão? Pode. Esse ponto que você entrou agora, muito bom, interessante das hierarquias, eu acho que ele pode render um assunto, um papo específico, a gente entrar nele, mas vou sugerir a gente voltar um pouquinho só para a gente, no que vocês trouxeram na trajetória de vocês, né, para a gente poder observar um assunto que a gente trouxe na semana passada também, que foi a questão dos projetos sociais. Né? Como é que foi? Você trouxe agora na tua fala, Hudson, muito conteúdo, né? Muito relevante, que ajuda a gente a entender essas violências, né? Que essa forma, né? Então, não só do ensino, como a própria prática profissional do ensino de música sinfônica, ela vai reproduzindo, né? E vai exercendo sobre esses corpos, né? Então, enfim, isso já vai se dando lá no início, né? E a trajetória de vocês, ela vem do projeto social, né? Tanto o Hudson, na verdade, foi para o Vila Lobos, mas a Gláucia começa no projeto social, né? Então, enfim, a gente tocou nesse ponto. Eu acho que era interessante a gente trazer um pouquinho também dessa experiência, assim, como é que se dá essa observação dentro da trajetória de vocês, não só apenas na trajetória, mas pelo meio que vocês conviveram e convivem, né? E enfim, colegas, enfim, essas experiências da observação que vocês têm sobre essa forma, né? Esses projetos e como isso se dá na realidade. Então, vou sugerir, Gláucia, que tem essa experiência muito forte, né? E trabalha com isso e busca trabalhar com isso, revendo, questionando essas formas de fazer, né, que são comuns nos projetos sociais. Então, enfim, só para a gente voltar um pouquinho aí.
Eu falo agora? Pode ser? Então, gente, eu aprendi a tocar violino num projeto, né? E aí, quando a gente tá assim, quando a gente é mais novo e a gente faz as coisas, às vezes a gente não tem a ideia até dos atravessamentos e das violências que a gente passa por ser muito novo. E dando aula para os meus alunos e tendo até aula com o professor que eu tive, que foi o Lavini, ele sempre teve essa consciência de me dizer, tipo, você tem que saber quem foi Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, você tem que vir para aula, você tem que ler essas pessoas, porque é muito importante para sua trajetória como mulher negra e periférica. Enfim. E aí, me informando sobre isso tudo, e eu não toquei só nesse projeto da Light, que era o projeto que a Karen dava aula, eu toquei em outros projetos do Rio de Janeiro, projetos sociais, porque quando o projeto terminou, a gente começou a migrar, a virar, a gente começou a passear de projeto em projeto social, tocando. E aí, eu comecei a reparar como era imposto essa coisa da gente só tocar música europeia. E dando aula, eu me questiono mais ainda sobre a minha formação, porque eu faço de tudo para não formar os meus alunos com o mesmo repertório que eu fui formada, porque eu sinto que, primeiro, por que a maioria dos projetos sociais, em relação à música, gente, e tudo que eu vou falar aqui, gente, não é pra gente achar que tem que acabar com o projeto social, tá? Só acho que tem que reformular do jeito que ele é. Por que todos os projetos sociais são fundados por pessoas brancas, são fundados por pessoas brancas que não convivem naquela área, né? Não tem a vivência de uma pessoa que morou naquele local a vida toda. E, principalmente, ele traz a cultura do outro para dentro daquele local. E eu sinto isso como uma forma de imposição e até de tentar embranquecer as crianças pelo repertório, pela postura que você tem que ter numa orquestra e não valorizar o que está dentro daquela comunidade culturalmente, e sim valorizar o que é do branco. E aí, pensando nisso tudo, que a gente tenta fazer um trabalho um pouco diferente lá na Casa Amarela e trazer compositores negros, enfim, contar a história dos compositores para as crianças. E esses dias eu estava pensando assim, porque eu estava tocando na rua. E aí a gente estava horas tocando na rua, tocando na rua, tocando na rua. E quando as pessoas vão justificar o porquê de ter um projeto social, porque é para dar uma oportunidade, porque eles são pobres, ou porque é uma forma de tipo assim, inserir aquelas crianças em uma outra realidade, para elas fugirem da realidade que elas têm, que é a questão da violência, e bah. E tá, mas e aí a gente cresce, quer se profissionalizar naquela profissão, e onde é que a gente vai parar? A gente vai parar tocando na rua horas e horas e horas, porque a gente, vamos ficar, tipo assim, na real, a gente, antigamente, tipo, o Hudson ainda tinha essas orquestras jovens. Hoje em dia, tipo, não tem mais, assim, que você faz um concurso e você consegue ganhar uma bolsa e não, tipo, a gente ficou muito a Deus dará, muito ao se vira, tipo, eu te dei esse tipo de conhecimento e a partir de agora eu não posso fazer nada se você não tem recurso para se manter na universidade pública, se você quer ser um músico, eu não posso fazer nada por você sobre a sua realidade, entende? Então, que realidade que eles estão mudando e de que forma que é mudar dessa realidade, sabe? Porque eu acho que mais importante do que os meus alunos aprenderem a tocar violino é eles serem pessoas críticas em relação à realidade que a gente vive. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Maravilha, Glaucia. Gente, vou sugerir aqui a gente abrir para outras perguntas também, o pessoal do grupo que quiser, enfim, trazer algum ponto específico, né? Alguém aí? Vai lá, Pedro. Beleza. Obrigado, Karen. Obrigado, Glaucia. Obrigado, Hudson. É muito bom ouvir vocês dois. Eu vou tentar fazer uma pergunta direcionada, uma para a Glaucia e uma para o Hudson, mas só didaticamente, tá? Claro que cada um pode comentar o que quiser.
Glaucia, na verdade, a pergunta que eu tenho para te fazer é mais que eu gostaria de te ouvir falar sobre essa sua experiência enquanto profissional, né? Tanto, tipo, nos projetos, quanto professora, né? Mas também você tocou num ponto que me interessa muito, assim, sobre esse trabalho tocando na rua. Como é que é essa experiência? Como é que você chegou aí? Como é que é essa vivência, né? Você começou a tocar nesse ponto agora, e eu queria te perguntar se você podia falar um pouco sobre isso, assim. E aí, fazendo pro Hudson, eu também queria te ouvir um pouco mais. Você tocou nesse ponto das orquestras públicas, né? E dos concursos e do atravessamento de raça, de classe, etc., que você observa ali nesse contexto. Também queria te perguntar, pedir para você falar um pouco mais sobre isso. E aí, uma outra pergunta que eu fiquei pensando, e eu não sei se isso vai sair bem, não, gente. Vou tentar aqui lançar essa braba. É que você falou de Lacan, falou de psicanálise e tudo mais. E, por coincidência, ontem eu recebi um livro do Christian Dunker, né? Chegou aqui em casa, sobre Lacan e a democracia, e o Christian Dunker fala muito sobre essa relação do neoliberalismo como uma gestão do sofrimento, né? Uma nova gestão do sofrimento, que eu acho que tem muito a ver com as questões da violência, né, que você apontou. Mas, na verdade, a minha pergunta vai mais no sentido do neoliberalismo, porque é um certo lugar comum de a gente pensar essa organização da orquestra com a da fábrica, né? Essa hierarquização enfim, as alienações e as violências que vão sendo engendradas dentro desse contexto, né? Pensando numa relação entre um macro, digamos assim, e um micro. Muito relacionada ao período fordista, né? Mas a gente não está mais no período fordista, a gente está no neoliberalismo. Então, a minha pergunta é como você enxerga os impactos do neoliberalismo dentro das orquestras, né? Como essas violências são acentuadas por conta disso, como as coisas se modificam, se você identifica alguma modificação, e, sei lá, vim pelo Lacan, não esperava fazer essa pergunta pelo Lacan, mas já que você tem isso na sua experiência, tentei puxar. Não sou conhecedor, mas vá lá. É isso. Espero que não tenha ficado confuso. E aí a ordem tanto faz, gente. Vocês que sabem quem começa, desculpa. Glaucia, eu já vou pegar esse caminho que o Pedro colocou, né, falando sobre o Lacan, e assim, é importante a gente pensar que a psicanálise é um processo, né? Ela está sempre, é como se você estivesse sempre percorrendo um sentido que nunca se dá, mas que você vai construindo esse sentido com o percorrer do caminho. E eu acho que a pesquisa é a mesma coisa. Assim, quando eu comecei a minha pesquisa lá atrás, né, lá nos anos 2000, assim, eu tinha um certo olhar, que hoje em dia esse olhar foi extremamente modificado. Eu li muito Franz Fanon, que também é um psicanalista, e que escreve muito sobre essa relação entre o negro se identificar enquanto branco e essa relação dialética, né, que dele sempre está buscando esse lugar de olhar do branco. E um outro livro, assim, não só o livro do Franz Fanon, também me parou a mão, assim, que eu vou até dividir aqui com vocês, que eu estou lendo, que é muito interessante, que é de Antônio Carlos dos Santos, Escravos da Real Fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, de 1808 a 1832, onde ele fala da relação da orquestra sinfônica, não da orquestra sinfônica, de uma orquestra que foi construída dentro de uma fazenda, para tocar para homens brancos, mulheres brancas, enfim, para tocar para brancos em uma fazenda. Então, eram escravizados que aprendiam instrumentos europeus para tocar nesses grupos da fazenda. Então, assim, eu tenho pensado muito nessa articulação entre a relação do instrumento europeu relacionado à orquestra para inserção do homem negro, da mulher negra, e uma mobilidade social. E isso ocorre já há muito tempo, não é de hoje. Assim. Eu tenho também buscado umas fotos que eu estou vendo da primeira década do século XX, onde muitos músicos eles se engajavam em grupos de metais ou em grupos sinfônicos, músicos negros, pardos, que começavam a praticar esses instrumentos para ter uma mobilidade social, como depois acabou acontecendo também nos esportes no Brasil. E isso parece ser um ponto muito importante para a gente pensar essa relação
entre a construção do músico sinfônico negro dentro desses espaços brancos, como espaços de mobilidade social. E aí, quando a Glaucia traz essa questão, né, de você conseguir criar orquestras de rua, orquestras que saem desse circuito, isso é muito interessante, porque no momento em que as sinfônicas estão sempre ligadas a esse universo branco, quando a gente consegue construir um grupo sinfônico ou não, que esteja relacionado a um outro caminho que não esse ao do mantenedor branco, isso parece que é um ponto bastante forte para a gente pensar as práticas musicais hoje. Não é, Glaucio? Então, tipo, a gente fundou a orquestra de rua porque uma coisa que o pessoal adora fazer em projeto social é desviar dinheiro. E aí, a gente não tinha, eles deviam dar o lanche pra gente, não dava. E aí a gente saiu de uma apresentação no Planetário da Gávea com fome, e a gente foi tocar em frente ao Shopping da Gávea para conseguir dinheiro para comer pizza. E aí deu um dinheiro legal, e aí todo mundo pensou assim, não vamos gastar nosso dinheiro, né? Vamos para casa, a gente come em casa, e aí a gente gasta nosso dinheiro com as coisas que a gente tem para gastar e tal. E aí a gente fundou a Orquestra de Rua. Com o passar do tempo, as pessoas foram saindo por conta de compromisso, tipo, com a faculdade, ou porque não tocam mais, enfim. E aí, hoje em dia, não é mais uma orquestra, hoje em dia é um quarteto de cordas, é um grupo de câmara, que é composto por eu, Juliane, Jéssica e Lucas, que nós todos moramos em comunidades aqui do Rio de Janeiro, e nós todos iniciamos o estudo de música em projeto social. Mas o mais importante disso é que a gente definiu um objetivo, que a questão era de, uma certa forma, tentar democratizar esse instrumento através de outros repertórios. Então, a gente tenta fazer a apresentação onde a gente evidencia compositores negros, música popular negra, e principalmente levar esse instrumento para locais onde as pessoas não têm acesso, porque as pessoas deveriam ter essa cultura e não têm. Então a gente toca muito em escola, asilo, enfim. Mas a gente continua tocando na rua, porque a gente ainda precisa de dinheiro, tipo, para ajudar em casa, para se manter. E é muito complicado, gente, porque antigamente a gente tocava e a gente ganhava mais, mas enfim, a gente sabe que o país está em crise, então a gente agora toca, tipo, muitas horas e ganha, tipo, muito pouco, tipo, R$ 30. Tem dias que a gente, cada um ganha R$ 30, sabe? Mas a gente não pode deixar de tocar, porque mesmo assim, tipo, o pessoal paga aluguel, eu tenho que viver também. E eu fico pensando nisso, tipo, que emancipação que o projeto me trouxe se eu tenho que estar mais de 6 horas tocando em pé na rua, sabe? É muito complicado. Mas se não fosse ele, talvez eu não estaria falando aqui com vocês. Então, acho que é uma via de mão dupla, sabe? Sim, são várias camadas, né, Glaucia? Tássio tá na fila aqui, depois Leandro e o Gabriel. Lembrando que a Glaucia tem que sair 4 horas, gente. E aí a gente vamos administrar esse tempo da melhor forma aí. Pessoal, obrigado pelos relatos, assim, estão sendo muito ricos. Um dos interesses, assim, aliás, o interesse principal dessa extensão, desse grupo que está aqui e dos estudos que a gente está tentando levar adiante é a dimensão do trabalho, né, que está envolvido na atividade da música, né? E eu queria ouvir do Hudson e da Glaucia, em vários momentos da exposição de vocês, das falas de vocês, eu vi conexão entre o que vocês estavam colocando e um panorama histórico que vem se desenvolvendo, se a gente observar em específico a questão do trabalho, né? de como que o trabalho vem, a forma de se relacionar trabalho vem se modificando historicamente nos últimos anos, e enfim, ela é dinâmica, ela sempre se modificou, mas a gente vem percebendo modificações específicas desse tempo, e isso fica, para mim, ficou muito claro na fala da Glaucia, quando ela disse assim, na época do Hudson, tinha as orquestras, tinha ainda o concurso, e agora não tem mais. Eu queria ouvir de vocês
como é que vocês percebem essas modificações? Como é que é isso para vocês? Se existe uma discussão entre os colegas de vocês que estão nessa área sobre essas mudanças, sobre o que era e o que é, ou sobre para onde vai, o que existe de expectativa, né? Quando o Hudson fala assim do papel de mobilidade social que a música tem para os negros, por exemplo, isso ainda é perceptível da mesma forma ou não? Essas coisas estão se modificando ou não? Como é que vocês percebem e como é que esses assuntos ocorrem dentro dos grupos de vocês? Tá, eu percebo um retorno, porque quando a gente faz uma pesquisa histórica, a gente observa que os grupos de música sinfônica no Brasil, eles sempre lutaram contra a precarização. E era sempre assim uma busca por ter um contrato de trabalho fixo, por ter um salário mais constante, por ter aumento de salários. Quando as orquestras públicas começaram a ganhar mais força no Brasil, parece que isso deu um certo fôlego para esses músicos, porque ali eles podiam, pelo menos, fazer um concurso, ter alguma orquestra que pudesse se engajar, um contrato. E isso parece que hoje em dia vem se perdendo, assim, eu diria que das 2 últimas décadas para cá, onde você não tem mais grupos sinfônicos estáveis, isso no mundo, isso não é só no Brasil. E aí você começa a ter grupos com contratos de trabalhos curtos, para realizar um musical, para realizar um show, mas você não tem grupos constantes que você consiga manter um grupo fixo durante um longo período de trabalho. Então essa rotatividade é muito grande. Eu imagino que a Glaucia consiga perceber isso hoje também, porque é uma geração que nasce já nesse ambiente mais precarizado do que era na década de 90, por exemplo. Então, na medida que você tem que lutar por contratos, pelo menos para mim, soa como um retorno ao que se vivia lá no início do século XX, onde esses músicos não tinham contrato de trabalho. Havia muito trabalho, sim, eles participavam de vários grupos, o que hoje em dia eu diria que é um pouco diferente do início do século XX, porque você tem ali os grupos que fazem com que o músico forneça o trabalho dele e que depois esses grupos cobram pelo acesso a esse trabalho, como são as plataformas digitais, por exemplo. O músico vai ali, produz para essa plataforma e depois não recebe o adequado por isso. Eu, por exemplo, participo de muitas gravações e o que eu recebo, às vezes, por mês, assim, mesmo participando de muitas gravações, é R$30 de royalties, por exemplo, no máximo. Então, a gente tem que perceber também o quanto que essa precarização ela prejudica a estabilidade do músico e a saúde mental do músico também. Né? A gente não pode deixar de falar disso. Afinal, a gente tem as nossas contas e as famílias para sustentar. Né? Glaucia. Eu concordo e eu acho que, tipo assim, essa é uma pergunta muito boa, porque é o que a gente anda mais debatendo em relação ao meu grupo. Porque a gente tem que cair na real que a gente é novo e que é muito bacana você ver, muito bacana assim para as pessoas que têm um poder aquisitivo, por exemplo, para contratar a gente. Ah, porque eles são negros, favela e toca instrumento erudito, não sei o que lá. Isso é muito legal quando a gente é novo e a gente é novidade. Mas daqui, quando a gente tiver 50 anos, e aí? A gente vai viver até 50 anos tocando na rua? E pensar assim em como a gente pode estabilizar o grupo de uma forma em que a gente não precise mais passar por certos tipos de situação, em cachês, onde a gente tem muito estresse e acaba acumulando funções que não são nossas, tipo, ter que fazer arranjo, e isso é uma coisa que a gente não aprendeu a fazer, por exemplo, então a gente vai fazer arranjo, a gente faz tudo nas coxas, porque a gente precisa desse dinheiro. E eu acho também, em questão que o Hudson também falou da questão da mobilidade social, que, tipo, é uma realidade. Acaba que nem todo mundo que tá ali no projeto vai virar músico, mas também é uma grande oportunidade para não se envolver em coisas erradas, sabe? Eu sei porque eu tenho muitos amigos que poderiam ter tido outro futuro e não tiveram, porque a questão é a oportunidade, sabe, gente?
oportunidade de criar outra perspectiva de vida, oportunidade de ocupar até a cabeça, sabe? Uma coisa que meu pai sempre fala é que, tipo assim, que ele e minha mãe compraram o meu tempo. Porque no lugar de eu estar trabalhando muito cedo desde os 15 anos, eu pude estudar, eu pude terminar o ensino médio. Então, ter essa oportunidade de ter o tempo comprado para poder se desenvolver em qualquer coisa, em qualquer área, sabe? E eu acho que o projeto, de certa forma, compra o tempo das crianças. Porque é que nem a pandemia. A gente tem que se resguardar e tal. Só que eu fico pensando assim, tá, mas os meus alunos estão largados na rua, brincando, aprendendo não sei o quê. Então, eu prefiro estar dando aula no projeto, com sinceridade, para as crianças estarem ocupando a mente, estudando, do que, tipo assim, tá pelo morro correndo, sabe? Enfim. Obrigado. Acho que é por aí mesmo. Acho que sou eu, né, Karen? Bom, obrigado aí, Glaucia, Hudson, pela participação. Eu sei que a Glaucia já vai sair, então eu vou começar com a pergunta para você primeiro, Glaucia. Porque no decorrer da sua fala, você falou que você foi musicalizado de um jeito muito europeu e tudo mais, pela questão do embranquecimento, e aí você falou que agora no projeto que você já está tentando mudar isso. Então a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. O mudar isso que você se refere está ligado propriamente ao repertório ou é tipo ao mudar de gênero mesmo musical, assim, inserir o violino, por exemplo, na música popular? Não ficou meio claro para mim o que seria o mudar isso que você falou, assim. Queria entender um pouquinho mais disso, se você puder falar. E depois eu tenho uma para o Hudson, mas eu não sei se eu faço agora porque ela só tem 8 minutos, então vou priorizar a Glaucia. Mudar isso, acho que de todas as perspectivas. Eu acho que uma coisa que também o projeto deixa uma lacuna é a questão histórica dos compositores, enfim, como eles viveram, o que aconteceu com eles, o porquê da obra ser daquela forma. Então, eu e a minha amiga Juliane, que é outra menina que começou no projeto junto comigo, que trabalha junto comigo, a gente tenta fazer isso, a gente tenta inserir, tipo assim, a última apresentação que a gente fez, a gente tocou funk e tocou, tipo, Nelson Cavaquinho e Cartola. Então, explicar quem foram esses compositores, a importância deles, qual é o gênero musical que eles tocam, e fazer as crianças entenderem também que a gente pode, tipo assim, trazer os ritmos que a gente convive para tocar no instrumento, sabe? Eu gosto, de, sei lá, de escutar TikTok. Então, vamos tocar TikTok no violino. Eu sei que a gente tem um repertório muito extenso, histórico, que tem que ser trabalhado, estudado, muita técnica. Então, eu e a Juliane, a gente tenta ver as músicas que se enquadram, tipo assim, em técnicas de iniciante e que combinem com o que a gente quer propor. E aí, para as crianças aprenderem técnica, né, que é muito importante para elas se desenvolverem no instrumento, e para elas tocarem repertórios que elas escutem, sabe? Que elas convivam. E valorizar até a questão do funk, que é muito desvalorizado, principalmente aqui onde eu moro, mas que as crianças gostam muito. E acho que é assim que a gente tenta fazer. Entendi. Tá. Hudson, então agora para você. Você falou que você trabalha em orquestra pública. A gente tem lido textos aqui da Liliana Senini, de outros autores e autoras, que meio que remontam para a gente como é que foi esse avanço do neoliberalismo nessas orquestras, né? A gente viu que, em determinado momento, os músicos, eles eram funcionários públicos também, né? Eles eram regidos pelo Estatuto do Funcionalismo Público, mas mais ou menos ali da década de 90, como você falou, né? Isso meio que foram criadas as OS, as fundações, e aí começou a vigorar esses contratos aí que você falou, de curta duração, a pressão, né? Que você falou que leva a saúde mental do músico junto e tal. Aí a minha pergunta você nessa orquestra que você está lá na UF, você é um funcionário público, você é um prestador de serviço, como é que é essa relação sua, assim, lá dos músicos? Não sua, né, mas de todos os músicos, assim. Por exemplo, a gente sabe que os funcionários públicos, por causa dessa questão do teto de gasto, eles estão sem receber aumento há 4 anos. Mas você, teoricamente, está na orquestra pública, mas eu não sei se você é um funcionário público ou não. Esse teto aí, ele impacta no contrato, assim, tem valor? Como é que funciona isso? Isso para mim é uma bizarrice, eu não consigo entender, não sei se é o seu caso, de um músico que faz parte de uma orquestra pública, mas que não é um funcionário público, e aí, se ele não é um funcionário público, ele sofre com as agruras do funcionarismo público, por exemplo, a falta de aumento. Como é que é isso, assim? Explica, se você puder falar um pouquinho.
Boa pergunta, Leandro. Tá, tem uma máquina aqui ao lado, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está funcionando? Sim. Bom, eu sou um técnico administrativo da educação, como os outros músicos também. Tanto na UF, na Universidade Federal Fluminense, quanto na FRJ, nós temos músicos com esse perfil. No Teatro Municipal, que é uma orquestra do Estado, tem um perfil diferente, mas que também são servidores públicos. Então, eu sendo um técnico administrativo da educação, eu sofro todos os impactos que os outros técnicos administrativos da educação sofrem. Então, mesmo a minha função sendo músico, eu sou enxergado pelo Estado, pelo governo federal, como um técnico administrativo da educação. E que é o que realmente somos, afinal, nós trabalhamos para a educação dentro daquela instituição. E o que ocorre? Na medida em que a educação no país é precarizada, os músicos que estão dentro desse bolo, eles também são precarizados junto. Então, o que nós temos, assim, na medida que você tem menos concursos hoje para as orquestras sinfônicas, você vai ter um grupo menor de músicos tocando em determinados repertórios, o que não é agradável para muitos compositores que escrevem para um determinado grupo sinfônico e vê esse grupo sinfônico diminuindo. E, por exemplo, nós temos a questão dos equilíbrios entre os naipes. Então, se num determinado naipe você tem um número de músicos e no outro você tem um número muito menor que não condiz com aquele outro grupo, então você tem que reduzir a orquestra como um todo. Isso é um grande problema. Nós, enquanto músicos que trabalhamos para o serviço público federal, a gente luta muito para que as orquestras elas não sejam precarizadas. Então, você colocar um outro profissional lá que seja terceirizado, isso, de algum modo, acaba prejudicando a orquestra como um todo. Porque, mesmo que esse músico toque lá circunstancialmente, evita-se que tenha concurso público, que é o que a gente não quer. Né? A gente quer que permaneça tendo concursos públicos para que existam mais oportunidades de trabalho para músicos novos, como a Glaucia, por exemplo, né? Que acaba perdendo a oportunidade de fazer um concurso para uma orquestra como essa por não ter concurso. Então, por precisar de dinheiro, muitos músicos vão lá e acabam aceitando um contrato precarizado. E essa é uma grande luta, assim, que eu posso dizer que é praticamente de todos os músicos da orquestra. Né? A luta por concursos, a luta pela estabilidade, a luta pelo direito às licenças também, porque se a gente pensa que hoje você entra num concurso público e você tem que ficar 35 anos, né, no caso dos homens, dentro daquela mesma função, isso é insalubre para a saúde mental. Então, você também tem que ter o direito a esses afastamentos, a possibilidade de qualificação, a possibilidade de fazer pesquisa, a mobilidade dentro dos próprios setores. Se você está dentro de uma sinfônica e você não pode ter a mobilidade para participar de uma outra sinfônica, isso também é algo que é muito prejudicial no serviço público. Então, são muitas lutas. Eu imagino que a luta também para os docentes seja uma luta parecida. Né? Então, é isso. Glaucia? Gente, a gente vai finalizando com a última pergunta do Gabriel, mas é isso, Hudson, são muitas lutas. E aí depois a gente vai finalizar. Maravilha. Pô, tá sendo bom demais ouvir vocês, as experiências, as reflexões. Assim, nesse desenvolvimento histórico de precarização e tal que a gente tem vivido nesse passado recente, no presente, uma das coisas que também, percebendo de forma histórica, foram úteis, né, bastante úteis para a gente, é a organização enquanto trabalhador, né, enquanto classe, assim, né. E uma das coisas que estão bem... que está relacionado com isso no ambiente da música é a questão de se entender enquanto trabalhador e da relação disso com se entender enquanto artista também, né? Que muitas vezes a gente tem essa ideia glamorizada e tal, né? Eu queria entender de vocês como é que vocês veem isso na experiência de vocês e como vocês enxergam que isso atrapalha, se atrapalha mesmo e tal. E, enfim, digam aí. Acho que a Glaucia pode falar primeiro, né? Que ela tá... eu ia sugerir isso, a Glaucia, para não atrasar ela. Eu acho que
Eu me vejo mais como trabalhadora do que como artista, com sinceridade. Porque o que eu vivo fazendo, eu vivo trabalhando. Às vezes, muito difícil, eu pego um instrumento e toco por prazer próprio, que também é outra coisa, outra parada. Mas eu acho que, em questão do externo, eu sinto muito que, por a gente tocar instrumento erudito, a gente é visto muito mais como artista do que as pessoas que tocam, tipo, pagode ou samba. E a gente é valorizado em questão financeira, de remuneração, muito mais do que essas pessoas que, tipo assim, toca 4 horas no pagode, que eu acho um absurdo, e a gente toca, tipo, 1 hora e ganha muito mais do que ele, sabe? Mas também a gente não tem cachê direto, que é outra questão também. E eu vejo que isso é posto, até os valores em relação ao valor do meu trabalho, ao valor de outra pessoa que toca música popular, é posto de forma diferente pela questão da onde vêm os meus instrumentos, pela questão cultural que carrega os instrumentos eruditos, e até a gente não é anti-música erudita, tá? A gente toca também, até da onde vem esse repertório e da onde vem a música que as pessoas escutam, tipo, roda de samba e tal. Então, para eles, sei lá, eu posso pagar menos porque é uma coisa popular. E para a gente, não. Para a gente tem que pagar, tipo, mais, sabe? Porque a gente toca isso. E eu acho isso super errado. E é super injusto também, porque é como se eles não estudassem tanto que a gente estuda, como se todo mundo não tivesse um corre danado para poder sobreviver. E eu sinto que quando a gente, porque querendo ou não, a gente alcança uns lugares muito elitizados para tocar, sabe? A gente toca bastante, assim, cachê, tipo assim, casa de gente rica e tal. E toca por causa disso. Por causa que as pessoas veem, tipo assim, olha como isso, sei lá, eleva a minha aura, porque, tu tô escutando outro tipo de repertório, outro tipo de instrumento. E acho que isso é até um bom debate, porque a gente ganha de uma forma e as outras pessoas ganham de outra. Porque, tipo, porque a orquestra tem concurso e para tocar pagode ou samba não tem concurso, sabe? Por que não ser um emprego público também? Muito bem, Glaucia. Só rapidinho, antes de você sair aqui, eu estou pensando numa questão que, enquanto nós, músicos, que passamos por um processo educativo, não tivermos, dentro desse processo educativo, uma construção do que é a profissão, do que é o trabalhador, vai ficar muito difícil a gente conseguir sair desse lugar narcísico, que é o lugar do se achar artista. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, assim, eu já participei de um seminário onde o último dia do seminário você recebia um profissional que ajudava esses estudantes a criarem seus currículos. Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente precisa aprender ainda no Brasil, né? Que não basta só você fornecer uma educação de qualidade para o pensamento crítico, mas também uma educação na qual você possa manter a sua subsistência. E esse é um ponto importante. Eu, enquanto músico, eu demorei muito tempo para aprender a escrever o meu próprio currículo, né? Eu não sabia o que eu poderia colocar, o que eu poderia inserir, ou a maneira como você pode se vender enquanto profissional, né? Eu sei que é chato essa frase, né, de se vender enquanto profissional, mas nesse momento que a gente tem aí é esse neoliberalismo. Então, como é que a gente faz para sobreviver? Esse é o primeiro ponto. Por mais que a gente esteja aqui criando conceitos, criando perspectivas, há uma questão aí latente que é a questão da sobrevivência. Enquanto não há revolução, é necessário sobreviver. E como é que a gente faz para sobreviver nesse sistema? Esse, para mim, é o grande ponto. Maravilhoso, gente. Muito bom. É incrível. Os depoimentos de vocês assim agregam demais o que a gente veio falando desde a aula passada. Então, é muito interessante quando a gente tem essa concretude, né? Essa realidade a partir dos depoimentos, das vivências de vocês. E realmente, enfim, só para essa fala final aqui do Hudson, é muito importante, né, que a gente tenha uma formação, né, e que a gente possa pensar esse fazer lidando com a concretude, com a realidade, com essa necessidade de subsistir, né, de existir, e que isso envolve luta, né? O Hudson também trouxe os dados históricos que foram interessantes, né, de quando os músicos de orquestra não tinham contrato, passam a ter a precarização que a gente vai observando agora, e como a luta é uma
uma necessidade mesmo da vida do trabalhador, né? É uma luta que, como o Hudson trouxe, pode vislumbrar, né, uma revolução, mas que ela é fundamental, né? E, Glaucio, esse elemento que você trouxe agora também é muito interessante, dessa diferença, né, do chamado músico erudito, de concerto e música popular, também foi um dado que a gente debateu na semana passada, e como isso muitas vezes é naturalizado, e a gente não vê uma solidariedade de classe aí, né, dos músicos, observando que existem essas diferenças, e como é que a gente não pode naturalizar, né, que a gente precisa se entender todos enquanto trabalhadores, né, e a gente poder pensar essas lutas coletivamente. Então, gente, muito obrigada, assim, foi maravilhoso, foi muito bom, que a gente tem outras oportunidades aí para frente. Desculpa eu ficar chata aqui com o tempo, o Glaucio está com o horário apertado, mas é isso, gente. Agradecer demais aí. Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal. Foi Muito bom, maravilhoso. gente. Valeu demais. Obrigada mesmo, gente. A questão do... Vamos parar de gravar? Vamos parar aí, né? Gabriel Velho.